Eu não sei se o Bart falou tudo sobre como é que funciona aqui a questão da anafase e tal, mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo mostrando mais ou menos como é que é o funcionamento dele. Em comparação com o período passado, o circuito que ele deu é basicamente o mesmo. A diferença é só essa outra ramificação aqui, dessas barras 7 e 8 com o transformador, essa carga aqui com a desprazer e essa linha 4 aqui com 50 km. Os valores também são praticamente iguais. Aí aqui o que é que ele pede? Ele pede simulação de curto-circuitos monofásico, bifásico, trifásico, as linhas, uma faixa aqui de quilômetros que é para ser aplicado curto. E ele também pede os curtos nas barras. E também aplicando a GD, né? Eu vou usar o circuito que eu usei no período passado, mas a diferença vai ser pouca. A diferença é, que nem tinha falado antes, é só adicionar uma ramificação aqui, nessa barra 2, e adicionar os componentes lá do circuito. Basicamente, a gente tem, assim como na rede, a opção aqui de inserir os elementos do sistema, né? E a gente vai inserindo eles manualmente. Ao contrário do Anahate, que já tinha um circuito pronto, que aquele modelo já é bem conhecido, já é bem famoso, que é o de 14 barras, aqui a gente vai ter que fazer ele manualmente. E a gente não precisa utilizar o agente central nisso aqui não. A gente escolhe aqui o elemento que a gente quer adicionar, por exemplo, uma barra, clique, dá um duplo clique nele, e a gente vai preenchendo aqui com os valores, né? Por exemplo, aqui é o número da barra, aqui é o número da área e o nome. Além de que tem a tensão dessa barra. E os outros elementos aqui podem deixar de retweetar. Se for olhar aqui nas barras que eu tinha adicionado, por exemplo, nessa barra 1, a gente tem o número dela, a área não coloquei, mas era para estar aqui 1. Você pode escolher a área, né? É melhor deixar tudo na mesma área. E aqui também tem o nome da barra, né, para facilitar. E a tensão está 3.8, conforme lá o circuito que ele deu. Para colocar o transformador, a gente tem aqui o elemento. E na hora que a gente adiciona o transformador, ele tem uma característica que é o seguinte. Esse pontinho preto ele vai indicar o primeiro lado que ele vai conectar, né? Você dá o duplo clique nele e agora você clica nesse pontinho preto em relação à barra que está perto dele. Deixa eu só dar o duplo clique aqui, pronto. Pronto. Agora sim, foi. Tem que clicar nele 2 vezes. Aí você conecta na barra mais próxima, beleza? Aí pode ver que ele já muda aqui o coisa dele, o ponto dele. Aí você adiciona já na outra barra. Quando eu fizer isso, ele vai abrir a janela com as configurações. Aí aqui tem o número do circuito, a área, o nome, a capacidade. E aqui tem as reatâncias de sequência positiva, sequência zero. E ali também tem as reatâncias aqui de aterramento. Para fazer essa parte aqui é bom olhar diretamente aqui no circuito. Não sei se está dando aqui para ver direito. Mas aqui ele tem XT igual a 10%. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse XT eu chuto que seja a resistência de aterramento. Deixa eu só olhar aqui no anterior. Esse aqui mesmo. Mas eu vou confirmar aqui.
Pronto, eu voltei aqui com o circuito certo. Agora aqui tá batendo o resultado. Como a reatância de sequência positiva é 10, assim como tá aqui, o outro também. Aqui também é 10. E aqui 12. Assim como tá aqui. No resto, a gente tem aqui também o tipo de conexão, né? Nesse primeiro aqui a gente tem delta e y aterrado, conforme está aqui, ó, esse símbolo. O defasamento padrão, 30 graus. E o resto a gente pode deixar sem preencher também. Alguns já podem preencher, mas a gente deixa assim também. O tap, se não tiver preenchido, ele pode deixar em 1 direto. Aqui também a gente vai ter só esse aqui. Esse aqui também. Ah, uma coisa, esse defasamento se deve ao fato de estar de delta para estrela. Se fosse delta, delta, por exemplo, não iria ter, né? Delta, y, y também. Sobre as linhas, para colocar a linha, a gente clica na barra do mesmo jeito do na rede. Clica na barra, a linha é essa aqui no caso. Clica na barra inicial para final. Só que, como não na rede, a gente precisa só clicar em uma e depois na outra. Aqui a gente tem que pegar e dar mais um clique. De novo. Clica numa, depois na outra. Pronto. E aqui ele já dá automaticamente a barra inicial para a barra final, né? Dá 2 para 3. A gente tem o número do circuito, o nome a gente pode colocar qualquer nome, por exemplo, linha 3. A área também. E aqui a gente preenche com os dados aqui que ele dá no circuito. Por exemplo, na linha 1 tem 220 km. E ele coloca aqui que é o seguinte: para cada linha vai ser R1 igual a 0,025 km por quilômetro, ou seja, R1 aqui, X1 0,327, essa é a reatância por quilômetro, os quilômetros é 220. Que mais? Reatância 0 e resistência de sequência 0. 0,3 e aqui 1,4. Basicamente ficaria assim, né? Eu não coloquei a potência porque eu não tenho como estipular assim a potência que vai passar por essa linha, né? Então, deixando aqui em zero, quando a gente fizer a simulação, ele próprio vai fazer esses cálculos diretamente.
Mesmo a gente tendo colocado uma vírgula, ele já automaticamente muda para um ponto aqui. Só que eu vou remover, né, para essa linha aqui para a gente continuar com o circuito dado. Beleza, e agora como é que faz para aplicar as faltas? Aí nesse caso, a gente pode começar, por exemplo, aplicando uma falta na barra específica, a gente escolhe a barra, clica nela em cima dela com o botão direito e só colocar aqui e aplicar a falta. A gente pode escolher o tipo de falta, né? Fase terra, fase, a teto, fase terra aqui, através de impedância. E a gente tem a opção também de imprimir um relatório de arquivo de texto. E aqui você pode configurar da forma que você achar mais fácil. Só que também a gente pode aplicar a falta e executar sem esse relatório. Quando a gente executa, a gente tem aqui esse símbolo do raio. Aí o que é que está acontecendo aqui? Como eu apliquei a falta diretamente nessa barra, então é como se aqui tivesse diretamente indo para o terra, né? Então esse gerador está fornecendo aqui corrente e ela vai diretamente para o terra aqui nessa parte. Já o gerador lá do outro lado da linha, ele também está fornecendo corrente, ela vem, se divide aqui, vai pelas duas linhas, passa pelo transformador, como aqui é um transformador que tem aqui o aumentador, né? Ele vai aumentar a potência aqui para esse lado de cá. Então, como a potência aumenta do lado de cá, a corrente diminui. Só que como ele está vindo no fluxo contrário, a corrente aqui está baixa, só que aí com a questão dos enrolamentos ela vai aumentar aqui, ó. Por isso que está 99.829. Então ela vem também diretamente para o terra. E a soma dessas duas correntes vai dar esse total aqui, ó. Essa corrente gigantesca aqui. Você também pode aplicar faltas. O detalhe, aqui não está em zero porque não tem nenhum gerador. Se eu aplicar uma falta, por exemplo, aqui nessa barra 5, aplicar a trifásico com terra mesmo. Pronto. A gente nota que a corrente já é bem menor, né? Isso porque já passou do transformador, o mesmo caso é aqui também. E as duas vão vir diretamente para cá. E diretamente aqui para o terra. Aqui também está em zero essas duas partes aqui, porque não tem gerador nesse lado. Se, por exemplo, vamos supor que aqui seja uma GD, né? Nesse sistema. Se a gente aplicar uma falta nessa barra 4, de face por terra, por exemplo, assim como as outras, a gente tem uma corrente vindo aqui nessa direção. Aqui está em zero, porque não tem gerador nessa parte aqui. E ambas as correntes vão vir para cá. Como aqui está fornecendo, né? Se fosse uma GD, a gente já veria o impacto da GD aqui. Ia ter a soma das correntes de geração com as correntes que vêm do sistema. Isso aqui vai impactar. Beleza, essas foram as faltas aplicadas à barra. Uma outra forma também, que é bem interessante, detalhe, a gente pode exibir aqui as correntes de cada fase. A gente tem a fase A, a gente tem a fase B e a gente tem a fase C. Nota que basicamente o que vai mudar aqui é o ângulo, né, de cada uma e também os sinais podem mudar. Aqui também a gente pode
visualizar para cada sequência. Sequência 0, sequência positiva e sequência negativa também. A gente pode pedir, verificar também a impedância, né, daqui. Note que, como não tem nenhuma geração aqui no gerador, a impedância aqui é basicamente infinita, né? Entre as fases B e C. E aqui tem impedância aparente também. Vou exibir aqui da fase A. Agora a gente pode aplicar a falta aqui na linha. E aqui a gente tem a porcentagem. Nesse caso, essa porcentagem funciona da seguinte forma. A gente tem a barra, a linha começando em 3 e indo para 2. A falta 50% significa 50% da barra 3. Se eu aplicar a falta bem aqui de 3%, vamos colocar melhor aqui, 20%, vai ser 20% da barra 2, que é a distância. Se for 10 km, se eu aplicar a falta 20% da barra 3, essa falta vai estar a 2 km da barra 3 e a 8 km da barra 2. Pronto, aqui ó. Se eu aplicar a falta, por exemplo, a 80%, significa que vai estar a 80% da distância da barra 3 e a cerca de 20% da distância da barra 2. Exatando aqui, ó. Pronto. E aqui a gente também nota a corrente de curto-circuito. Se a gente aplicar a falta ao longo da linha, a gente vai perceber que essa corrente de curto-circuito vai aumentar quadraticamente ao longo da linha. Vai ser mais ou menos como se fosse se comportar como uma função do segundo grau. Isso se deve também em relação à questão da impedância, da linha, do comprimento da linha também, e alguns outros fatores. Essa parte é até interessante para a questão de, um exemplo básico mesmo é na parte de localização da falta, onde foi que ocorreu a falta. É claro que existem métodos bem mais complexos e eficientes, conseguem determinar basicamente quase que o ponto exato da falta, mas essa é uma ideia bem interessante para estudos e tal. Uma outra forma aqui é aplicar a falta divisante, né? Se eu tiver, por exemplo, deixa eu colocar aqui de fase. Se eu tiver, por exemplo, a linha inteira e eu quero aplicar a falta, por exemplo, a cada 30%. Eu vou iniciar em 0 e terminar em 100%. Colocar 99%. Ou seja, ele vai varrer a linha e a cada 30% dela vai executar um ponto de falta. Aqui deu um pouco aquele valor. Eu vou colocar 80% e colocar a falta. Deixa eu ver aqui. 20% e 80% para ver o que acontece. Realmente. Ah, isso só pode ir a cada. Agora que eu tô vendo aqui. Esse é o intervalo, né? De 0 a 50%. Então eu vou aplicar a falta de 20 e 20%. Ó, quando ele faz isso, ele abre aqui uma pasta, né? E cada pasta representa uma falta aplicada. A 0%, então a gente tem a falta praticamente na barra, né? E aqui a gente, esse FFS significa que foi uma falta que ele faz, que foi o que a gente escolheu. Para 20% aqui, ó, ele já está 20% da linha aqui, a distância, e ele já deu outro valor. Se a gente colocar, por exemplo, a 80%,
ele já dá em outro valor. Eu vou colocar aqui, ó, a 60%, por exemplo. Pronto. Nota que ele está 7.086 em 60%, 7.026, 60%, 7.646 a 20% e 9.000 na barra. A 100% a gente também tem 9.000 e 80% a gente tem 7.800. Ou seja, se a gente fosse plotar esses valores no gráfico, a gente veria que ele está variando quadraticamente. Mas como se fosse uma parábola com a concavidade para cima, para se dizer. Na de baixo a gente também pode aplicar aqui a falta, né? E obter os valores também da mesma forma. Eu acho mais interessante pegar os dados aqui diretamente das linhas, né? Você tem aqui em cima o módulo e a fase de cada uma. Para adicionar a GD é basicamente só adicionar uma fonte de geração. Dessa aqui, da mesmo modo que a gente adicionou nas outras. E a gente coloca em 20%. A carga não precisa ser adicionada, né? E é basicamente isso. Outro detalhe, na geração, que pode adicionar, quando for adicionar colocar essa configuração aqui do seu aterrado, é só se atentar com a resistência de aterramento aqui, ó. Aqui a gente tem 7%, 8% e 10%. Que é basicamente essa resistência daqui. Que até não está aparecendo, mas para ser 1%. Fazer 10%. Como a gente não tem essas reatâncias aqui, mesmo a gente colocando ela em zero, quando a gente for alterar, ela vai ser colocada automaticamente em uma impedância muito alta. Eu quero sempre vai ficar nesse valor aqui, então não precisa se assustar se isso aqui estiver mudando não. Do mesmo modo fica pro resto também, só que nos casos aqui esse aqui tem. No mais era esse mesmo. O trabalho basta apenas pegar as tensões e as correntes aqui da simulação, né? E você pode escolher aqui também a questão das fases, conforme foi dito. E é basicamente isso.